Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. A gente vai dar sequência aí aos nossos estudos. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão observar comigo aí mais aula do nosso componente. Então vamos observar aí a nossa aula 7, que traz aí como objeto de conhecimento tecido epitelial, características estruturais, funções e componentes do tecido epitelial. No detalhamento, características e funções do tecido epitelial, relação do tecido epitelial com os sistemas digestório, respiratório, excretor e endócrino. Então essa é a nossa aula 7, fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, na nossa aula a gente vai estudar um pouco mais ali sobre o tecido epitelial, né? E a gente começa ali trazendo situações, né, para a gente já ir se adequando aí ao conteúdo, né, ao nosso objeto de conhecimento da aula. Então, olha só, você está observando aí na nossa imagem, você visualiza comigo aí, tem uma pessoa passando a mão na pele, né? É um costume que a gente tem, às vezes, de passar um hidratante, né, um protetor solar, ou até mesmo se tem alguma situação ali, a gente precisa estar em contato sempre com a nossa pele. Então a gente tem aí a nossa pele protegendo ali o nosso corpo. Então olha só, temos aí uma perguntinha, né? Vocês já perceberam como a pele protege o nosso corpo, né? Às vezes a gente tem ali, esbarra numa parede, né, em algum local, por exemplo, e a gente tem aí essa proteção que é a nossa pele, certo? Então a gente vai, ao longo dessa aula, a gente vai falar bastante sobre a pele, a gente vai trazer sempre como exemplo aí a nossa pele, tá bom? Porque a nossa pele ela vai ser formada, né, por alguns tipos de tecido, e essa parte mais externa aqui, ó, que dá essa proteção, né, esse revestimento, ela é formada por um tecido conhecido como tecido epitelial, que é justamente esse que a gente vai estudar com mais detalhes nessa aula. Então observa comigo aí a nossa imagem. O tecido epitelial ele é formado por células unidas e com pouca matriz intercelular, que revestem substâncias externas, aliás, que revestem superfícies externas e internas do corpo, como a pele e os órgãos. Então a gente está visualizando ali, como a gente pôde observar já no exemplo da pele, né, que eu falei para vocês que a gente vai falar bastante sobre ela, o tecido epitelial ele vai revestir essa parte mais externa, essa superfície mais externa do nosso corpo, que é a pele. Naquelas superfícies mais internas, onde nós temos lá os nossos órgãos, a gente também vai encontrar o tecido epitelial fazendo ali esse revestimento e dando também uma proteção, como a gente vai observar. Então, a partir das próximas imagens, você acompanha comigo aí as características do tecido epitelial. Então, olha só, primeira característica marcante aí do tecido epitelial é que ele apresenta as células justapostas. O que isso quer dizer? Que elas estão postas juntinhos uma da outra, né? Então, justapostas quer dizer que elas estão bem próximas, bem unidas. Então, olha aí, as células estão muito próximas uma das outras, formando uma barreira eficiente contra micro-organismos e perda de líquidos corporais. Então, olha só, você tem aí, como nós falamos, né, essa parte mais externa aí da nossa pele. Então volta aqui comigo, olha só. Você observa aí que nós temos na nossa pele essa parte mais externa e às vezes você tem ali um atrito, né, com uma superfície mais áspera, por exemplo. Às vezes você passa ali numa parede que não tem ali uma tinta mais macia, né, não tem uma massa, por exemplo. O que acontece? Às vezes arranha. Aí você vê assim, só arranhou, não saiu sangue. Justamente porque a gente só atingiu ali essa parte do tecido epitelial, que é essa parte mais superficial aqui da nossa pele. Então, como a gente pôde observar, nesse caso que nós falamos, essa primeira característica são células justapostas, elas estão bem próximas ali umas das outras. E lembra que nós falamos que tem, né, pouca matriz intercelular. Essa substância intercelular, ela vai, olha, esse prefixo inter, ele quer dizer entre. Então, intercelular é entre uma célula e outra. Como as células do tecido epitelial estão justapostas ali, ó, bem unidas, tem pouca substância ali entre uma célula e outra. Então essa é a característica da célula justaposta que a gente vai encontrar no tecido epitelial. Uma outra característica que a gente observa aí na nossa próxima imagem é justamente que esse tecido ele é avascular. O que quer dizer avascular? Esse A no início da palavra aí, ele quer dizer
é uma negação, né? Ele está negando que não tem algo nesse tecido. Nesse caso, vascular quer dizer vasos, né? Então quer dizer que não tem vasos sanguíneos. Olha aí, ó, não possui vasos sanguíneos. A lâmina basal, que é uma superfície ali é uma estrutura que vai unir o tecido epitelial ao tecido conjuntivo, ela tem a função de promover a troca de nutrientes e oxigenação por difusão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Então, logo depois do tecido epitelial, você está observando aí na nossa imagem um recorte aí da nossa pele. Tá? Você observa ali aquela parte que temos ali alguns pelos, né? Você pode visualizar aí, ó. Então, é um recorte da nossa pele para a gente poder aí visualizar. Então, você tem aí o seguinte. Nesse pequeno recorte aqui, a gente consegue observar algumas camadas aí da nossa pele. E o seguinte, olha lá. Essa lâmina basal, ela vai fazer essa comunicação, cadê aqui? Ó, a lâmina basal é o que faz justamente a comunicação do tecido epitelial ao próximo tecido que vai vir logo em seguida, que é o conjuntivo adjacente. E nessa parte aqui do nosso tecido epitelial, essa parte mais superficial aqui, ó, a gente não vai ter vasos sanguíneos, né? Então a gente diz que o tecido epitelial ele é avascular. Então, como eu falei, né, se a gente machucar ali o nosso braço, bateu ali em um determinado local, às vezes a nossa mão forma ali alguns calos na palma da mão, por exemplo, e a gente fica tirando aquela pelezinha, né? Não sai sangue. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos no tecido epitelial. Né? Às vezes quem faz atividade física, né, faz musculação ou alguma atividade ali onde formam calos aqui nas mãos, às vezes a pessoa fica tirando aquela pele e não sai sangue. Né? Justamente porque é o tecido epitelial e não tem vaso sanguíneo. Então não vai sair sangue dessa primeira porção. Quando a gente tem um sangramento, né, quando tem um ferimento ali que já está saindo sangue, é porque já atingiu, né, uma outra camada, que no caso já é o tecido conjuntivo e ele já é altamente vascularizado. Tá bom? Então, vimos aí algumas características do tecido epitelial, vamos ver outra na próxima imagem. Tem também a característica de renovação contínua. As células são constantemente renovadas através de um processo ali chamado de mitose, né, um processo ali de divisão celular que acontece continuamente, como diz ali, ó, renovação contínua. Então essas células vão estar fazendo constantemente esse processo de renovação através da divisão celular, que é a mitose, e elas vão se regenerando, como na pele. O exemplo que nós temos aí na imagem é esse machucado, né? A gente viu ali, ó, que a pessoa ralou o joelho, né? Caiu, ralou ali o joelho. O que vai acontecer, né? Essas células elas vão estar se regenerando, elas vão estar se renovando através de sucessivas divisões celulares, que no caso são as mitoses, para que se renove e elas venham ocupar ali aquelas células que foram perdidas, né? Foram desgastadas e estão ali nesse processo de cicatrização. Então, como a gente observa ali, elas precisam estar sempre se renovando, que é para justamente ocuparem aquele local ali onde aconteceu esse trauma, né, esse machucado ali, como a gente pode visualizar na imagem. Vimos aí as características do tecido epitelial, né, são características específicas do tecido que vão dar as suas características, como a gente pôde observar. Agora a gente vai entender quais as funções do tecido epitelial. Vamos observar. Então, olha aí, tem como função proteção e revestimento, porque ele vai evitar a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas. Né? Então, como a gente falou anteriormente, falamos do exemplo da pele, a pele ela tem essa função que é de justamente revestir o nosso corpo e proteger, né? Proteger aí as camadas mais internas, né? Os tecidos mais internos e os nossos órgãos também. Então, a pele, né? Ela vai ser esse nosso órgão que vai trazer essa proteção e ela é formada por tecido epitelial. Além da proteção e revestimento, a gente vai ter também a absorção. O tecido epitelial ele vai ter essa função de absorção. O que vai acontecer? Ele permite a entrada de nutrientes. Por exemplo, o tecido epitelial que vai ser encontrado lá no intestino delgado. Né? Como nós sabemos, lá no intestino delgado é onde acontece a absorção de nutrientes. A partir da nossa alimentação, né, aquele alimento ele vai ser digerido e uma parte específica lá do nosso sistema digestório, que é lá no intestino delgado,
vai acontecer a absorção dos nutrientes, né, que a gente precisa ali para o nosso corpo se desenvolver. E essa absorção acontece justamente no tecido epitelial, que está localizado no intestino delgado. Vamos ver mais funções ali do tecido epitelial. Tem também função de secreção, olha lá, produz substâncias como suor, muco e enzimas digestivas. Então, olha aí, nessa imagem, você está observando ali um ciclista, né? Acabou de fazer ali a sua corrida, né, de bicicleta, por exemplo, e ele está suando bastante. Então, o nosso corpo, como nós sabemos, ele tem essa função ali da transpiração, que é de regular a temperatura do nosso organismo, né? Por isso que a gente transpira, né? Que a gente sua, para que a gente possa ali regular essas temperaturas quando o nosso corpo está em atividades muito intensas. Nesse caso, quem vai fazer essa secreção do suor é justamente o tecido epitelial, né? Então ele tem também essa função de secreção. Além do suor, ele vai ter a função de secretar o muco, né? A gente tem a produção ali da saliva, que é também secretada por uma glândula que está presente no nosso tecido epitelial, e enzimas digestivas, né, quando ele está naquela porção dos nossos órgãos. Tem também a função de excreção, né, quando ele elimina substâncias do nosso corpo, né? Então, além de produzir o suor, como a gente visualizou ali anteriormente, ele vai excretar, né? Ele vai eliminar essa substância do nosso corpo, como, por exemplo, o suor e também a urina, né? São outros exemplos aí de substâncias que o nosso corpo não vai utilizar e precisa ser eliminado. Então, junto com o suor e com a urina, ele vai estar excretando aí essas substâncias. E aí, olha que interessante, né? A gente está vendo aí as características do tecido epitelial, vimos também as suas funções. Agora a gente vai entender que existem tipos diferentes de tecido epitelial. Então, observa comigo aí nessa imagem, nós temos aí uma representação de um corpo humano, onde você consegue visualizar algumas regiões, né, onde a gente encontra tipos diferentes de tecido epitelial, né? Então você visualiza aí. Aqui na nossa primeira imagem, você vai observar que nós temos epitélios formados por uma camada de células. Nessa parte da nossa imagem aqui, você está observando que nesse tipo de tecido epitelial, a gente vai encontrar ali uma única camada de células, tá? Nessa outra parte, você observa aqui, ó, várias camadas. Mas vamos primeiro aqui nessa parte em azul, onde a gente vai ver os epitélios formados por uma camada de células. O primeiro é o tecido epitelial pseudo-estratificado. Por que pseudo? Pseudo quer dizer falso, né? Então ele não é exatamente um tecido estratificado. O estratificado a gente vai encontrar desse lado aqui, ó. Ele é formado por várias camadas. Quando a gente observa o tecido pseudo-estratificado, parece que ele tem várias camadas de células, mas na verdade todas essas células elas vão estar em contato com a lâmina basal, que é essa parte aqui de baixo do nosso tecido. É ela que vai fazer essa comunicação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo, certo? O que a gente observa é que somente os núcleos dessas células eles estão em posições diferentes, mas todas elas vão estar em contato com essa lâmina basal. O outro exemplo que a gente visualiza é o tecido epitelial simples, né, ou simples pavimentoso. E esse aqui ele vai ser encontrado ali nos nossos alvéolos pulmonares, certo? Então, como você visualiza, uma única camada aqui, visualizando, ele é o simples pavimentoso e você observa os núcleos todos na mesma posição, como a gente pode visualizar. O outro exemplo é o simples cúbico, porque você observa que essa célula tem um formato mais cúbico aqui, como a gente pode visualizar, e eles são encontrados lá nos túbulos renais. E nós temos também o simples prismático, né, que ele está aqui, ó, esse formato de prisma. Então a gente tem essa classificação do tecido epitelial pela quantidade de camadas de células que a gente pode observar. Então aqui nesse caso a gente tem uma única camada de célula. Aqui a gente já vai encontrar, ó, várias camadas, né? São pluricamadas aí, como a gente pode visualizar, certo? Então olha aí, são várias camadas, né? Aqui nós temos o estratificado pavimentoso. No caso aí do estratificado, o que a gente vai observar? No estratificado nós podemos observar que, ó, já temos várias células aqui, umas sobre as outras, né? Se você olhar com detalhes aí essa nossa imagem,
Não se preocupa se você não estiver conseguindo visualizar, daqui a pouco a gente mostra um outro esquema, onde a gente vai conseguir ter ali uma outra visão, né, mais ali em 3D, para a gente conseguir observar um pouco mais dessas células do tecido epitelial. Então, olha aqui. Nesse caso, como nós falamos, no tecido estratificado, temos várias camadas de células. Olha aí, temos várias camadas aqui. Ó. A primeira, a segunda, a terceira, até chegar nessa parte mais superficial ali do epitélio, certo? Então, olha aí. O outro que a gente observa é o estratificado de transição. Aqui as células elas já têm tamanhos diferenciados, né? Encontram-se aí posições diferentes. E aí a gente chama, então, de transição. Esse aqui a gente vai encontrar lá na bexiga urinária. A gente vai mostrar também uma outra imagem na sequência. E o estratificado prismático, né? Tem as células em formato de prisma, mas você observa aqui, olha, mais de uma camada. Então, são várias camadas. Esse é um tecido que a gente vai encontrar lá na uretra, certo? Então, a gente teve essa imagem aí para ter uma visão geral dos tipos de tecido epitelial, né, aí do nosso corpo, mas a gente vai ver ainda agora a definição de cada um deles nas nossas imagens na sequência. Então, olha aí. Tipos de tecido epitelial, epitélio de revestimento. São tecidos que revestem as superfícies internas e externas do corpo, geralmente em superfícies úmidas. Por exemplo, a gente vai ter aí a pele, falei que a gente ia falar sobre ela praticamente a aula toda, né? Então, olha aí, ó, é um grande exemplo que nós temos de epitélio de revestimento. Por quê? Porque está revestindo essas superfícies como a gente está visualizando. Cavidade oral, né? O que forma ali toda a parte de dentro ali da nossa boca e também a língua. Observa que às vezes a gente por algum descuido, né, algum acidente, a gente morde às vezes. Tem pessoas que têm costume de morder essa parte interna da boca, né, ali, ficar mordendo ali a bochecha por dentro. Às vezes a gente está comendo, está mastigando e morde essa parte interna. Não sangra, né? Por quê? Quando não chega a sangrar, quando a mordida não foi tão grave assim, né? Porque você atingiu somente o tecido epitelial. E não sangrou por causa daquela característica do tecido epitelial que nós vimos lá no começo, que ele é avascular, né? Então, se não sangrou, é porque não atingiu o vaso sanguíneo, porque justamente no tecido epitelial a gente não encontra esses vasos, né? Ele é avascular, como nós já aprendemos. Então, vamos observar e continuar observando, né? Além da pele, da cavidade oral e da língua, a gente vai encontrar também esse epitélio de revestimento no esôfago, no estômago, no intestino delgado e grosso, na vagina, vasos sanguíneos e linfáticos. O outro tipo de epitélio que nós encontramos é o epitélio glandular. Então a gente tem aí esses dois tipos, ó. O epitélio de revestimento, que vai estar revestindo os tecidos, né, e alguns órgãos. E nós temos o epitélio glandular. Nesse caso aqui do epitélio glandular, são tecidos com função secretora. Eles já não vão mais somente revestir, né? Eles vão também secretar substâncias que constituem órgãos especializados chamados glândulas, né? Então a gente vai encontrar essas glândulas, e as glândulas são tecido epitelial, né? Como a gente pôde observar, que é justamente o tecido epitelial. Aliás, temos aí dois tipos, revestimento e o glandular, tá bom? Já vimos ali a função do revestimento, vimos alguns exemplos. Agora a gente vai ver com mais detalhes o epitélio glandular, que a gente já sabe que tem a função de secretar, né? De secretar substâncias, formando ali o que nós conhecemos como glândulas. Então vamos observar aí na imagem a seguir o que são essas glândulas. São estruturas que produzem substâncias importantes para o funcionamento do organismo, como muco, enzimas ou hormônios, né? Então essas substâncias aí o nosso corpo ele vai precisar para as diversas atividades ali que a gente realiza, então ela precisa ser produzida, né, e secretada. Quem vai fazer essa função são as glândulas. Olha aí, as glândulas elas fazem parte do sistema endócrino e podem ser classificadas em três tipos: exócrinas, endócrinas e mistas, quando ela é tanto exócrina e endócrina. Vamos ver aí cada uma delas, vamos ver a definição de cada uma e exemplos também. As glândulas exócrinas, elas lançam os seus produtos para fora do corpo, através de ductos, né? Então, no caso das glândulas exócrinas, ela vai ter essa estrutura, que são esses ductos, que vão ter justamente essa função de lançar para fora do corpo esses produtos.
são glândulas de secreção externa. Então, como o nome diz, aí, exo quer dizer fora, tá? Então, são glândulas que vão ter essa secreção externa. Por exemplo, glândulas mamárias, né, que vão excretar o quê? Leite, né? Produzem o leite ali que vai ser utilizado na amamentação. As glândulas sudoríparas, produtoras de suor, sebáceas, né, de sebo, que está presente também na nossa pele. As glândulas lacrimais, que produzem as lágrimas, né, que ficam ali no nosso olho, no momento que a gente chora, a gente produz as lágrimas, são produzidas ali em uma glândula exócrina. E a lágrima ela sai ali para fora, né, do corpo. Então a gente sabe que é uma glândula exócrina. Glândulas salivares, né? No momento que a gente está falando, às vezes a gente vê ali uma comida, um cheiro de uma comida gostosa, a gente começa a produzir saliva, né? Então são produzidas ali nas glândulas exócrinas. E também as glândulas biliares. E aí nós temos as glândulas endócrinas. Nesse caso, elas lançam os seus produtos, que são hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Então, são glândulas de secreção interna. Endo quer dizer dentro, né? Então, são glândulas ali de secreção interna, como a gente visualizou. Por exemplo, a gente vai ter aí a glândula hipófise, a tireoide, a paratireoide, as paratireoides, né? Que são mais de uma, adrenais, pineal, pâncreas, endócrino, testículos e ovários, né? Então elas também têm função de produzir hormônios e cada uma delas produz um hormônio específico que vai ser utilizado ali pelo nosso corpo, certo? Como, por exemplo, os testículos lá na imagem que a gente observou, eles têm a função de produzir um hormônio que dá as características masculinas, que no caso é a testosterona, certo? E aí nós temos as glândulas mistas ou anfícrinas, e elas vão atuar ao mesmo tempo como glândulas exócrinas e endócrinas, né? Vão ser tanto exo quanto endócrinas, que no caso, como a gente diz aí, são mistas. E um exemplo que nós temos dessas glândulas mistas é o pâncreas, né? O pâncreas ele é uma glândula, produz ali uma substância e ele vai atuar tanto secretando ali para fora, né, do corpo, quanto na corrente sanguínea, como a gente visualizou. E aí, na imagem a seguir, você observa um esquema que traz ali a formação do tecido epitelial glandular. Então, você observa aí com a gente as glândulas, né? Você pode observar nessa sequência ali dessa formação do tecido, a gente consegue visualizar ali a glândula exócrina, a glândula endócrina. Olha só, aqui você pode visualizar a glândula exócrina. Nessa primeira parte aqui do nosso esquema, a gente consegue visualizar ali uma célula, aliás, uma glândula exócrina. Olha a setinha aí para fora, né? Então ela está eliminando ali uma substância para fora, certo? Temos ainda como glândulas exócrinas essa outra formação aqui, ó. Também a gente consegue visualizar as setas onde ela está liberando essa substância, ó. Está sendo liberada para fora. Agora, a gente observa aqui, ó, as glândulas endócrinas. Essas substâncias estão sendo liberadas, olha aí a seta, para dentro. Observa que ela é um esquema aqui, ó, fechado, e a célula está produzindo, a glândula está produzindo, né? A glândula produz a substância e está sendo liberada para essa parte mais interna, como a gente pôde visualizar, né? Então é só a gente lembrar, né? Agora a aula já é de português, olha só. A gente vai lembrar dos prefixos endo, quer dizer dentro, e exo, para fora, né? Então, quando você viu lá a glândula, está falando de glândula exócrina, você já sabe que ela libera essas substâncias para o meio externo. Quando a gente fala em endo, é para dentro, é parte interna. E é só saber depois a diferença de cada uma delas, como a gente está observando aí na nossa aula. Então, olha só, agora a gente vai ver um pouco dessa relação do tecido epitelial com outros sistemas ali do nosso corpo. Vamos ver agora com o sistema digestório. Qual a relação que a gente tem do tecido epitelial com o sistema digestório? Ele vai atuar no revestimento do trato digestório. Por exemplo, estômago e intestino, certo? Então, a gente tem esse recorte aí da imagem, onde a gente consegue visualizar essas vilosidades, né, essas microvilosidades do intestino delgado. É por aí que vão entrar aqueles nutrientes, né? Lembra que nós falamos que ela tem essa função ali de absorver os nutrientes, certo? Então é por ali que vai acontecer
essa captação aí dos nutrientes. Então, olha aí, funções: secreção de enzimas e absorção de nutrientes. E o exemplo, como a gente visualiza, o epitélio intestinal permite a absorção de nutrientes essenciais dos alimentos que comemos, tá? Então, aí você consegue visualizar justamente a relação do tecido epitelial com o sistema digestório. E lembra que eu falei que a gente ia ver um outro esquema ali para a gente entender melhor como que estão organizadas essas células do tecido epitelial? Então observa comigo aí na próxima imagem. Essa imagem que você está observando aí, que parece um colchão, né? Na verdade é um recorte de um tecido epitelial para a gente visualizar justamente essa posição das células. Olhando aí de cima, você visualiza as células bem unidas umas às outras. Por isso que nós falamos que esse tecido ele apresenta as células justapostas, bem próximas umas às outras, com pouco espaço entre elas. Então, se não tem muito espaço entre elas, a gente vai ter pouca substância intercelular. E olha só, nessa outra visão, você consegue visualizar aí, ó, o núcleo dessas células. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, roxinho aqui, ó, e aquelas rosas lá atrás, é justamente o núcleo de cada uma dessas células. E lá embaixo, essa parte mais vermelhinha aqui, mais embaixo, ó, justamente a lâmina basal, que vai fazer essa comunicação da célula do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Vimos aí ó, o simples escamoso, falamos das células do simples cúbico, né, que tem esse formato mais de cubo, né, como se fossem aí, ó, uns dados bem próximos uns aos outros. Falamos do tecido pseudoestratificado. Lembra que eu falei que parece que as células estão umas sobre as outras, mas não estão. Olha só, todas elas estão bem do lado uma das outras, se conectando com a lâmina basal. Por isso que a gente fala que ele é pseudoestratificado. Parece que é estratificado, mas não é. Porque o estratificado mesmo, olha aí, ele apresenta várias camadas de células. E aí você observa várias camadas ali, uma sobre as outras, certo? Então, só para a gente ter essa visão geral aí das células, né, da organização das células do nosso tecido epitelial. Vamos ver aí na próxima imagem a relação do tecido epitelial com o sistema nervoso. E olha só, revestimento das vias aéreas com epitélio ciliado. Na imagem, você consegue observar o epitélio ciliado na mucosa nasal. A gente tem esses pelos aí no nariz e eles têm uma função, né? Não é de deixar o nosso nariz mais feio, é de justamente filtrar partículas e mover o muco, né? Justamente para que a gente não tenha ali micro-organismos invasores tentando invadir ali o nosso nariz. Então eles vão funcionar como um filtro, certo? Por exemplo, os cílios do epitélio respiratório atuam como barreira contra micro-organismos, poeira e poluentes do ar que respiramos, como eu falei. E aí nós temos a relação do tecido epitelial com o sistema excretor. Nós falamos também que o tecido epitelial vai estar presente, né, em órgãos como a bexiga. Então, olha aí, revestimento de órgãos como os ureteres e a bexiga, como nós já vimos. Qual é a função dele no sistema excretor? Proteção contra substâncias tóxicas da urina e distensão. Como nós sabemos, a nossa urina está ali carregada de substâncias que o nosso corpo não utiliza mais. Elas são ali resultado de processos que aconteceram no nosso corpo e o nosso corpo precisa se livrar dela. Então são substâncias tóxicas, por isso que a gente elimina essa urina. Só que ela vai ficar um tempo armazenada lá na bexiga, né? A gente nem sempre vai conseguir ir ao banheiro no momento que a gente tem vontade. E a nossa bexiga ela tem essa função. Ela vai se distender, ela vai aumentar de tamanho, que é para ocupar, na verdade para ficar ali preenchida, né, de urina. Então você observa ali a bexiga vazia. A bexiga vazia ela é bem menor do que a gente está visualizando aí. Ela fica bem murcha, bem pequenininha. E quando a gente está ali segurando a urina, ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai distender, né, como se fosse um tecido ali mais elástico. E cheia, você observa ali ela cheia de urina. Como a urina é tóxica, a gente está vendo que ela precisa dessa proteção. E aí o tecido epitelial vai fornecer. E o exemplo é como a gente viu justamente da urina. Na outra imagem, você observa comigo a relação do tecido epitelial com o sistema endócrino. Revestimento de órgãos do sistema endócrino são formados a partir do tecido epitelial de secreção ou glandular. E qual é a função? Produção e secreção de hormônios, como a gente já comentou anteriormente, certo? Então lá no sistema endócrino a gente vai ter o quê?
glândulas. E quais são exemplos de glândulas? Vamos relembrar aí na próxima imagem. Olha só, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, as células das ilhotas pancreáticas, glândulas adrenais, testículos e ovários. E nessa imagem você consegue observar onde estão localizadas essas glândulas, que têm função de produzir hormônios, certo? Então essa aí foi a nossa aula, a gente pôde compreender um pouco mais do funcionamento e das características do tecido epitelial.